Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, equipe do CREM Acadêmico, reunidos para levar para você conhecimento, informação e qualidade de vida. Doutor Adriano, queria retomar um papo com o senhor, que falamos anteriormente sobre a importância do intestino como o primeiro cérebro. E o senhor falou algo interessante, que eu também quero saber mais, sobre o coração como um segundo cérebro, né? O coração e o próprio cérebro. Conta mais pra gente a respeito disso daí, essa importância, a interação que tem esse sistema pra gente. Tá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Vamos para esse assunto sobre os cérebros, né? É muito falado hoje em dia, mas fala-se não conhece muito, né? Eu vou tentar trazer uma linguagem mais acessível, né? Sem aquela impressão de estar banalizando um assunto maravilhoso e muito bem estudado hoje, tá? Então, em vídeos passados, né? Eu falei sobre o primeiro cérebro, que foi perguntado, né, o que significa o intestino sendo o primeiro cérebro, que sempre é a expressão máxima do que está acontecendo quando a gente percebe o meio ambiente, né? Eu disse lá que tudo a gente começa sentindo com ansiedade, porque é um alarme que toca quando a gente tem que observar alguma coisa que está no meio ambiente, né? E isso é percebido pelo terceiro cérebro, que é o cognitivo. Por quê? Ele acende várias áreas do cérebro quando a gente está em relação ao meio externo, né? E sempre quando a gente percebe alguma coisa que tem que fazer, quer seja uma coisa boa e principalmente uma coisa ruim que está no nosso meio, nós precisamos ter um acelero sistêmico para que a gente consiga lidar com aquela demanda, com aquele problema, né? Desde uma coisa boa para você parar e curtir, ou uma coisa hostil para você ou lutar ou fugir, tá? E o que faz a execução de tudo isso é o segundo cérebro, que é o coração. Então, o coração ele é intermediário, né? Descobriu-se até há muito pouco tempo que nós temos neurônios também no coração, assim como temos neurônios no próprio intestino, né? É infinitamente menor o número de neurônios que nós temos no coração em relação ao nosso cérebro. Eu não vou lembrar falar para vocês, eu acho que são mais de 5 mil neurônios contra bilhões aí no nosso cérebro, né? No terceiro cérebro. Mas o que é interessante é que mesmo tendo infinitamente menos neurônios, o coração ele recebe muito mais informação chegando até ele em relação ao que chega no cérebro. Por quê? Porque tudo que é percebido pelo terceiro cérebro, que é o cognitivo, é a nossa cachola aqui, na hora vai pedir supervisão para o coração para ver o tanto que ele tem que bater a mais para poder suprir aquele corpo, se defendendo contra a agressão externa, tá? Mandando quantidade de sangue, porque o sangue é que faz todo o trânsito de hormônios para você proteger, para você cuidar, para você nutrir as células, para você regenerar, tá? Então é o sangue que faz isso. Então esse coração ele está constantemente recebendo informações, assim também quando o nervo vago, que eu falei lá no vídeo sobre o primeiro cérebro, que é o intestino, ele passa pelo coração para saber o quanto de defesa que esse corpo precisa e os nutrientes que ele precisa. Depois ele vai para o intestino, pede para o intestino suprir de nutrientes esse corpo, aí passa pelo coração de novo para falar, temos, sei lá, toneladas de repositores de nutrientes. Coração, acelera mais para poder levar esses pacotes de informação para o corpo. Então, por isso que o corpo é o coração é um elo de ligação. E isso, Jairo, a gente vê principalmente em centros filosóficos, em terapeutas que trabalham com os chakras, com centros de energia, tá? Sempre fala que o coração é o quarto chakra, o quarto centro de energia, ele é o centro de ligação entre o alto e o baixo, entre o mental e o físico. Agora a gente entende o porquê, né? Porque essa conexão de tudo aquilo que vem do meio a gente recebe, né? E a porcentagem de nutrientes que é produzido no intestino para o corpo ficar eficiente passa pelo coração, porque na verdade é ele que vai levar tudo isso. É ele que tem que bombear ali para o sangue, né, levar todos esses nutrientes. Então, por isso, o nível de informação, né, que chega até o coração é muito maior que chega no cérebro. Por quê? Porque ele transita tanto do intestino como daquilo que a gente recebe de fora, né? É por isso que hoje a gente se preocupa muito, né? Lembra que a inteligência biológica dá um passinho para trás e tenta entender o porquê que tem tanta sobrecarga cardíaca coronariana hoje, né? É porque o coração, ele responde muito a território, né?
Então, hoje, o que a gente mais preza é o nosso convívio territorial, que o córtex cerebral que processa. O córtex cerebral, pessoal, é a capa que reveste o cérebro, né? A gente fala que é o cara que sabe tudo no nosso cérebro. Então, todo o córtex, ele tem como função território. Então, ele cria uma cerca virtual, que é como se fosse uma defesa que a gente coloca, e dentro dessa cercado, dentro dessa cerca, tem todas as pessoas e processos que a gente gosta e sempre mantém. Então, essa cerca foi muito fortalecida nesses 2 anos que nós passamos de reclusão, tá? Então, nós fortalecemos demais quem entra, quem sai. Ó, não pode entrar alguém, porque senão vai trazer morte para dentro de casa, para dentro de você. Então, nós fortalecemos demais, tá? Aí, de repente, a gente sai desse cercado, que a gente volta à vida normal. Então, qual é o preço que a gente paga? A todo momento, a gente acha que nós estamos sendo invadidos, né? Por isso que nós estamos hoje atrás de salvadores da nossa pátria, né? E a nossa pátria é o nosso próprio corpo. Só que aí a gente trabalha com estresse em relação a governos, em relação à hierarquia dentro do trabalho. Muitos têm, né, o seu salvador, outros não têm o seu salvador. Os que têm o seu salvador têm dúvidas do que vai acontecer. Então, tudo isso gera uma invasão territorial constante na nossa vida, tá? Por quê? Porque o nosso cercado foi fortalecido. O terceiro cérebro, que é o cognitivo, ele cuida desse cercado para te proteger e proteger o que você tem de melhor dentro desse território seu. Então, automaticamente, quando você tem essas ameaças territoriais, você tem o coração trabalhando muito em sobrecarga. E quando você sente que você perde o seu território, automaticamente o seu coração tem que explodir em função, porque para você resgatar o seu território, você pega do nervo vago, você tem uma sobrecarga no seu intestino para produzir recursos, você pega do seu cérebro informações do meio constantemente. Então você tem uma sobrecarga no seu coração imensa, porque ele tem que mandar sangue para tudo isso acontecer, para você se sentir protegido, tá? E automaticamente, quem que nutre o coração para ele estar forte? São as nossas coronárias. Lembra, pessoal, as coronárias são os vasos que nutrem o coração. Então hoje é muito comum a gente ter sobrecarga coronariana, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? A gente tem que entender o momento que nós saímos, o momento que nós estamos agora, tá? Então a gente tem que entender cada caminho, cada passo, até porque o que todas as pessoas se enganam é o fato de jogar para o terceiro cérebro que são fracas e desprotegidas. Mas todo mundo que está assistindo aí são pessoas vitoriosas, né? Por quê? Porque nós sobrepujamos a morte, sobrepujamos a extinção da própria espécie, passamos por cima, e só passa por cima de tudo isso quem está forte, né? Então hoje nós estamos muito mais fortes. Então hoje a gente tem capacidade de antever o nosso território com muito mais facilidade, sabendo exatamente quem está perto de você e quem não está perto de você. Porque se você esquecer de olhar para isso, de usar a tua força, automaticamente você já sabe a sobrecarga que você tem nos 3 cérebros. Primeiro cérebro, porque não consegue te curar o suficiente, que você está sempre mandando informação que você está desprotegido. O segundo cérebro está sempre em sobrecarga, porque por mais que você produza, né, nutrientes, produza repositores para o seu corpo ficar forte, nunca basta. Então, esse cara fica em sobrecarga. E por último, o nosso cérebro, que começa a liberar tantos neurotransmissores que você entra numa catarse explosiva que a gente chama de aromatase, um neurotransmissor que ferra toda a parte hormonal, testosterona convertida em estrogênio, ou no caso das gônadas femininas, né? Você tem o desbalanceio entre os braços de balança estrogênio e progesterona, que repercute na mulher uma insegurança muito grande, uma sensação de que não é cuidadora, uma sensação de que está sozinha, uma sensação que é fraca, perdendo o seu território, aí começa o problema, e o homem, ele deixa de ser um protetor. Ele não consegue tomar decisões nas firmas, como CEOs, como funcionários, como gerentes, na própria casa. E aí todo o sistema de catástrofe biológica dentro do corpo começa. Por isso, um boom das doenças psicoemocionais, psicobiológicas e físicas que estão acontecendo agora, né? Então é mais ou menos isso que funciona o segundo cérebro, né? E o terceiro cérebro.
Então a gente tenta falar separado, mas eles conectam tudo, tá? Terceiro cérebro e segundo cérebro captam e fazem os recursos acontecerem. Terceiro cérebro traz a cura junto com o segundo cérebro que leva para todo o corpo, né? Então lembra, ó, primeiro cérebro manda cura, terceiro cérebro percebe o meio, e o segundo cérebro ele está nos dois, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. É por isso que é uma máquina fantástica, né? Que ama, que repudia, que vive, mas que também sofre, às vezes queima, né? Aí que começa a ser complicado. É um dos sistemas, dos órgãos mais exigidos, é um único que é sozinho, né? Ele é ímpar, ok? Então imagina a força do cara. Sim, e é algo que a gente se depara com todo o conhecimento, né? É praticamente o primeiro órgão, né, a se formar dentro do bebezinho, né, no embrião ali, a primeira coisa que você vê, o coraçãozinho batendo, né? E é algo que até quando está fora do corpo, né? Se alguém já teve a oportunidade de ver um vídeo, alguma coisa do tipo, sei que até fora do corpo ele lá continua. Sim. Continua batendo, né? Como que é... Enfim, acho que dá para filosofar muito em cima disso daí, né? Ó, Adriano, obrigado pela explicação. Eu achei muito importante esclarecer isso, levar mais esse conhecimento para todo mundo. Eu sei que dá para falar por horas em cima de um assunto desse que é tão gostoso, né? E vamos junto. Mais para frente tem mais vídeos aí para vocês, onde a gente vai aprofundar bastante. Uma coisa legal, Adriano, que acho que todo mundo está querendo saber também, até eu quero saber mais, quero que você fale uma abordagem para a gente falando sobre mitocôndria, né? Sobre isso, e cada vez mais a nossa ciência tá visualizando isso, e qual é a importância e o porquê que a gente tem que saber mais sobre ter os devidos cuidados na saúde. Esse é um assunto delicado para conversar, né? Ficou até um pouco saia justa, mas é fundamental. Porque os três cérebros que nós comentamos, né, nesse vídeo, o primeiro e outro vídeo, tudo que acontece nesses três cérebros é para alimentar a mitocôndria, né? Então, se a gente não fala um pouquinho sobre ela, né, não faz sentido a gente falar de função do corpo. Então, não, legal. Vamos falar assim. Vamos falar para esse pessoal que a gente achou que o bichinho é esse que está dentro da gente aí que é tão importante, né? Eu juro que eu vou me esforçar um pouco para entender o que é isso aí, para explicar, né, sem entrar muito em detalhes, que é maravilhoso, é um universo encantador, né, mas de muito estudo, de muita discussão, tá? Maravilha. Vem com a gente. Gente, obrigado mais uma vez. Esquece aí, ó, não esquece de deixar teu joinha, tá? Fazer seu comentário pra gente sobre o que você achou do vídeo, o que você quer ver nos próximos vídeos, e se inscreve no canal, tá? Compartilha aí com o pessoal. Vem pro Crem.